castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, abramos em Atos, capítulo de número 12. Lembrando que nós estávamos fazendo exposição do livro de Atos. Houve interrupções, minhas férias, outras atividades que nós tivemos na vida da igreja. E eu quero retomar, nesta noite, as falas sobre o livro de Atos, capítulo de número 12, do verso de número 1 até o verso de número 19. Atos é um texto longo, que é uma história, uma narrativa de Lucas. Importante a gente ler todo o conteúdo. Estejam atentos à leitura. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos, ou seja, período da Páscoa. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 16 soldados, portanto. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo: cinte, calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor me enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes um sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou a anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo-se às sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Peço que a igreja leia comigo o verso de número 5 e o verso de número 11. Vamos lá comigo? Pedro, pois, guardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Verso 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez fala ao nosso coração mediante o poder da Tua palavra. Deus, que Teu Santo Espírito traga iluminação ao nosso coração. A
palavra já foi inspirada. O Senhor está nela, o Senhor está aqui nesse texto, o Senhor está aqui nessa palavra. E, ó Deus, que nós possamos discernir essa mensagem. Ó Deus, em tempos tão difíceis como esses que temos vivido. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa fala nessa noite é incessante oração do crente / igreja, ou da igreja e do crente. Incessante oração. Eu queria saber quando é que Deus mandou que nós parássemos de orar. Há 2 momentos nas Escrituras que Deus manda o povo parar. Primeiro, parem de cantar quando a música que vocês cantam não coaduna com a vida que vocês têm. Está lá no livro de Amós. E o livro de Isaías, o Senhor fala que era para que o povo, né, ou seja, o livro de Crônicas também, fala que o povo deveria não apresentar a Deus orações, uma vez que as suas mãos estavam cheias de sangue. Então, era para que pudesse mudar todo esse cenário de uma adoração falsa e de uma oração desconectada com uma real devoção. Mas, irmãos, nós não temos um texto na Bíblia que Deus fale com o seu povo, fale com a sua igreja, calem, não me busquem mais. E o que nos espanta, irmãos, é que nós estamos vivendo dias muito difíceis. Muito difíceis. Se queremos viver, né, conforme um tom da brincadeira em Nárnia, talvez nós entremos no mundo da fantasia. E o mundo da fantasia vai nos fazer pensar que é tudo fantasia, é tudo um grande conto. Nós não estamos num grande conto. Nós estamos vivendo a vida real. E a vida real para um crente, irmãos, ela pressupõe 3 aspectos. Primeiro, as Escrituras, Bíblia, tem que ter Bíblia. Segundo, igreja, eclesia. Terceiro, oração. E foi isso que compôs praticamente a história da igreja no livro de Atos. O livro de Atos começa com oração. Capítulo de número 1 e 2, falando de oração. Capítulo 3, Pedro indo orar. Capítulo 4, Pedro sendo preso por conta de oração. Capítulo 5, falando de Ananias e Safira, confrontando Pedro, falando mentira para Pedro, e Pedro confrontando a mentira deles, porque ele estava cheio do Espírito Santo, cheio da verdade, da palavra. Capítulo 6, características dos diáconos. Homens de boa reputação, homens de oração, cheios de fé. Capítulo 7, falando de Estevão, um testemunho de Estevão fantástico, maravilhoso. Capítulo 8, falando da conversão de Saulo. Capítulo 9, mais precisamente, falando de Saulo, falando de Ananias, falando de Barnabé, esses 2 em especial, homens cheios do Espírito Santo, homens de Deus, conectados com a oração, com a palavra, com a comunhão. Capítulo 10, Deus surpreende Pedro, porque Deus quer mostrar para Pedro que os conceitos dele estavam errados. Era preciso falar para os gentios, dando uma percepção para Cornélio e outra percepção para Pedro, mas que o fim fosse o mesmo, a salvação dos gentios. Capítulo 11 tem um grande alvoroço, discussão, problema. E aí, chegando no capítulo 12, a gente volta novamente uma temática que é recorrente nas Escrituras. Então, se você quer seguir um modelo de uma igreja bíblica, não siga a igreja da moda. A igreja da moda, ela tem a tendência de ser ao gosto do freguês. A igreja contemporânea, que é uma igreja à la carte, cada um se serve da forma como quer, essa igreja que, na verdade, está muito longe em alguns aspectos. E, às vezes, essa igreja da moda nos encanta, ela nos fascina. E, irmãos, nós temos que ficar com Atos. Eu fico com Atos. Pode brigar comigo, pode fazer o que for, eu fico com Atos. E Atos quer mostrar para nós que essa igreja que nasce a partir da descida do Espírito Santo, ou que toma uma maioridade a partir da descida do Espírito Santo, ela está conectada com 3 aspectos: com as Escrituras, com a oração e com a comunhão, com a comunidade. É isso que está acontecendo aqui. Portanto, o texto aqui é um texto muito rico e muito próprio para a gente entender o que Deus quer nos mostrar sobre oração. O cenário aqui qual é? O cenário é, por um tempo, irmãos, aqui no texto, a igreja havia passado por um tempo livre de perseguição. Deus deu uma folguinha para eles.
praticamente entre o capítulo 10 e o capítulo de número 11. Deus deu uma folga. O clima naqueles dias era ainda de perseguição, mas amenizou aqui até antes de chegar o capítulo de número 12. Havia ordens, então, para que, a partir do capítulo 12, para que se fizesse algumas coisas com aqueles que eram seguidores de Cristo. Maltratar, fazer passar o fio da espada. Essa era a ordem assinada e decretada por um imperador. E, irmãos, esse trágico fim foi o que aconteceu com Tiago, porque, ao fio da espada, Tiago recebeu a sentença de Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, conforme o texto de Mateus, capítulo 2, verso 1, ele recebe essa sentença porque Tiago era um apóstolo e que pregava a palavra, e que levava a palavra de Deus, tal qual os demais estavam fazendo. Este Tiago, irmãos, é o irmão de João e filho de Zebedeu. O rei Agripa concluiu, juntamente com o Sinédrio, duas forças que se estabelecem num conluio, e falou: nós precisamos eliminar. Essa voz precisa ser cerceada. E, amados, quando alguém pregava o culto a qualquer outro deus, não sendo os deuses oficiais do Império Romano, que mandava em Jerusalém, primeiro, se a pessoa ela pregasse para uma única pessoa, por exemplo, usando aqui a ideia do Daniel, se eu fosse alguém que estivesse pregando apenas para o Daniel, e se o Império Romano se incomodasse pelo fato de eu pregar para o Daniel agora confessar a Cristo, se o imperador soubesse disso, naqueles dias eu seria apedrejado. Então, eu teria um apedrejamento público, para ser exemplo para todo mundo: olha, está vendo? Agora nós precisamos cercear a voz. Então, seria um tipo de sentença. Uma segunda sentença é que, quando alguém pregava não só para o Daniel, mas pregava para muita gente, se fosse como nos dias de hoje, e anunciasse para a cidade que Jesus é Senhor, que Ele muda a vida das pessoas, que Ele toca no tempo e na história de vida de cada um de nós e transforma mente e corações. Quando você prega para a coletividade, aí a sentença seria outra. Não seria esse apedrejamento lento, cruel, mas seria o degolamento, fio da espada. Portanto, certamente a Igreja do Vale e muitas outras igrejas que fazem culto ao ar livre, que fazem a transmissão, se fosse naquele período lá, a sentença por pregarmos com publicidade o Evangelho, irmão, seria isso. Herodes faria isso. Para o imperador, portanto, pregar Jesus e a ressurreição a toda a cidade seria uma heresia mortal. E Lucas registra, irmãos, portanto, alguns acontecimentos. Lucas, o autor do livro, ele registra alguns primeiros momentos. Registra, por exemplo, o primeiro Pentecostes. Registra também a primeira perseguição. Como registra também o primeiro mártir. O primeiro mártir é Tiago. E o próximo alvo, irmãos, seria alguém que estava numa proeminência, crescendo dia a dia, Deus usando a vida desse homem chamado Simão Pedro. Então, o que aconteceu com Tiago era um exemplo para todos os outros apóstolos. Era por isso que, em muitos casos, a igreja ela entrava numa diáspora, numa dispersão. Os crentes iam cada uma para uma região, porque eles ficavam com medo, ficavam assustados. E a próxima cabeça a ser vista por Herodes seria a de Pedro. O próximo alvo era Pedro. E Pedro estava vulnerável naqueles dias, porque havia em Jerusalém a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos é a festa da Páscoa, onde todo judeu, e Pedro era um nacionalista, via de regra, ele é alguém que prezava muito pelo judaísmo, no entanto, Deus teve que tratar dele no capítulo 10. Pedro era alguém, irmãos, que agora ele estava nesse cenário em que ele, indo para Jerusalém, ia celebrar a festa de pães asmos, dos pães asmos, como todo mundo. Então, ele estava no meio da multidão, ele estava no meio do povo, vulnerável. Qual foi a intenção de Herodes? Já que ele está vulnerável, vamos prender Pedro. Prenderam Pedro.
Pedro, irmãos, era o líder da igreja, se tornou um homem usado por Deus, Atos capítulo 2, ele que interpreta o que está acontecendo ali. Pedro é esse homem que, apesar de toda a dificuldade, Atos 10, Deus trata de Pedro, ele vai pregar para Cornélio, aos gentios. Pedro é esse homem que Deus tinha algo especial para a vida dele. E nada mais, nada melhor do que você calar a boca de quem está falando a verdade. E Pedro falava a verdade. Querido, você não se engane. Quando você busca a verdade, a sua vida não vai ser fácil. Quando você preza pelas Escrituras, pelo temor, pela coisa certa, a sua vida não vai ser fácil. As trevas, elas vão conspirar contra você no casamento, vão conspirar contra você no trabalho, vai conspirar em todos os aspectos. O inferno, ele vai vir contra você mesmo. Ainda bem que a gente tem a promessa de Cristo que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas que vai vir, vai vir. E ele vai usar pessoas e circunstâncias para que isso aconteça. Irmãos, e no julgamento do imperador, o processo foi sumário. Nós precisamos prender Pedro, nós precisamos calar Pedro, mas nesse processo tem uma sentença e vamos eliminar Pedro, como a gente fez com Tiago. Mas havia, irmãos, duas coisas. Primeiro, a festa da Páscoa. Na festa da Páscoa, não era comum ter essas ações, né? Ou seja, a festa adiou o propósito do imperador. Foi interessante para a prisão, mas eliminar Pedro em plena festa da Páscoa não seria conveniente, até por conta do vínculo religioso que se tinha naquele tempo. E outra coisa que havia como distinto disso é que tinha a festa e tinha uma igreja orando. Dois empecilhos. Então, o primeiro apenas adiou. E o segundo, vamos ver o que aconteceu? Irmãos, a vida de Pedro era extremamente importante naquela hora. Pedro era fundamental para a igreja. Então, por exemplo, se Pedro fosse morto, o grupo certamente se dispersaria ainda mais. Um grupo acéfalo, sem aquele que é o líder, sem cabeça, é um grupo que fica perdido, que fica sem liderança. E Pedro mostrou-se um grande líder, um líder tratado por Deus e cuidado por Deus para fazer o que tinha que ser feito. Segundo, se Pedro fosse morto, irmãos, o inferno ia celebrar. Menos um. Eliminaria a influência e a expressão de Pedro naqueles dias sobre a igreja. Certamente o inferno se alegraria tremendamente. Mas não foi isso que aconteceu. Uma circunstância simples, por causa da festa e por causa da igreja orando. Mas eu quero pensar, irmãos, que antes de ser a festa, era uma igreja que estava orando. Qual foi o diferencial dessa história aqui, irmãos? O diferencial é exatamente da oração incessante da igreja. A oração incessante da igreja, não tome isso de maneira coletiva e impessoal, de maneira que você pense, quando você trata de um grupo, eu sumo no meio do grupo. É muito comum, às vezes, no processo de generalização, nós nos excluirmos. Tal qual a questão do apedrejamento. No apedrejamento, todos lançavam as pedras. Mas quem matou? Não sei se foi a minha pedra que matou. Porque eu estava no meio da multidão, estava na galera. Irmãos, quando o texto fala oração da igreja, você não pode se excluir do fato de que você também é alguém que é chamado para ter esse compromisso com as Escrituras, compromisso com a igreja, compromisso com a oração. Eu vejo aqui, irmãos, primeiro, Pedro era alvo da oração incessante a Deus por parte da igreja. Oração incessante, a palavra incessante significa ininterrupta, sem parar, sem pausa, contínua, constante, incansável.
Isso nos faz pensar, irmãos, sobre uma das perguntas que fiz no início dessa fala: o que tem nos feito parar de orar? O que tem nos feito parar de falar com Deus? O que tem nos feito parar de buscar essa comunhão com Deus? Nós temos mil desculpas, mas lá no fundo do nosso coração, quais as razões pelas quais nós estamos parando de falar com Deus? De maneira individual e de maneira coletiva. Essa igreja, irmãos, ela não parou de falar com Deus. Essa igreja, ela começou, e essa obra gloriosa sobre essa igreja neotestamentária, ela tem a efervescência exatamente no calor da oração do povo, da oração da igreja, de 21, de 120, de 3.000. Essa igreja, ela está crescendo na perspectiva de que a oração é que está mudando tudo e moldando o caráter e a vida daquelas pessoas. E, amados, quando nós falamos de oração, oração é conversa com Deus, é um diálogo onde derramamos a nossa alma e o Espírito Santo nos assiste para falarmos com Deus da maneira correta. Mas é pecador, é gente frágil, é gente limitada, falando: Deus, nós estamos aqui para falar com o Senhor. Nós estamos aqui porque nós não temos respostas, nós não temos orientação, nós precisamos da Tua orientação. Senhor, nós estamos aqui para orar porque nós temos um problema. O nosso irmão, ele está preso. E tal qual o Tiago, que foi morto ao fio da espada, isso pode acontecer com ele. E, amados, eu não tenho aqui o número ao certo de pessoas que estavam na casa de Maria, mãe de João Marcos, para orar em favor de Pedro. Mas eu tenho um modo pelo qual aquelas pessoas estavam ali. Não tenho a quantidade, mas a Bíblia me fala o modo pelo qual oravam. E o modo pelo qual oravam era de maneira incessante, ininterrupta. Isso nos faz pensar, irmãos, quais os motivos pelos quais nós paramos de buscar a Deus, paramos de nos consagrar a Deus em oração, paramos de pensar nas coisas de Deus como sendo relevantes e prioritárias na nossa vida. Lá em Lucas, capítulo de número 18, verso de número 1, quando Jesus fala acerca da parábola do juiz iníquo, a parábola já começa dando uma dura em cada um de nós, dizendo assim: olha, é preciso orar sempre e nunca esmorecer. Nossa, Jesus já começa contando a parábola, dando uma chamada de atenção em cada um de nós. Irmãos, por que disso? Nós lemos aqui os Salmos 40, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um tremendão de lama e colocou meus pés sobre a rocha. Nós lemos aqui há pouco o Salmo de número 65, e o Salmo 65 tem uma expressão lindíssima, se você puder dar uma lida na sua Bíblia, lá no verso de número 1 e 2, ele fala assim: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. É a pergunta: por que você não está indo? Por que muitas vezes nós nos excluímos desse todos? Eu não quero orar, eu não quero falar com Deus, eu não quero manter a minha vida de oração. Eu quero dizer, se você não mantém a sua vida de oração, não mantém a sua comunhão com Deus, evidentemente você pode ser uma daquelas 5 virgens nécias, que sabiam do casamento, mas não estavam cheias de azeite. E esse azeite, irmãos, é oração. Ele está dizendo: a ti virão todos os homens por causa das suas iniquidades. Se prevalecessem as nossas transgressões, tu nos perdoas. Bem-aventurado a quem escolhes e aproximas de ti. Irmãos, a oração nos aproxima de Deus. A oração quebranta o nosso coração, tira o nosso orgulho, porque são expressões dos quais nós reconhecemos a nossa profunda limitação, a nossa humanidade. E ele está falando: aproxima-nos para que assistas nos teus atos e ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. A ideia, a metáfora aqui não é simplesmente o templo lá em Jerusalém, mas o templo aqui é a presença de Deus. Portanto, a igreja tinha essa consciência. Pedro era alvo da oração incessante por parte da igreja. E a pergunta que nós temos que fazer é: por qual motivo eu preciso estar orando incessantemente?
Aqui, nesse caso, era um líder que estava exposto a uma situação de morte. Mas, irmãos, temos tantos outros motivos pelos quais nós precisamos orar. É um filho, é um trabalho, é uma situação de doença, é um pecado que, às vezes, nós não conseguimos vencer, ele está rodeando a nossa vida o tempo todo. É um comportamento, é um pensamento, é uma dificuldade para lidar com uma pessoa ou outra afetivamente, é a dificuldade, a nossa timidez expressa na nossa dificuldade em pregar o Evangelho e testemunhar da nossa fé. Tantas coisas que nós precisamos falar, Senhor, eu não posso deixar de orar. Eu não posso parar de orar. E a igreja tinha oração incessante. Segundo, Deus surpreende a sua igreja com respostas inusitadas aos olhos da igreja, mas plenamente alinhadas com a sua vontade. Eu queria ter trazido aqui um tapete que a avó da minha esposa Verônica fazia, né? Ela chamava-se Dona Carmelita, da Igreja Assembleia de Deus, lá de Ipatinga. Nós temos muitos tapetes em casa. E a gente sabe que os tapetes, na parte externa dele, ele tem beleza. Mas na parte interna dele, como é que é? É cheio de nó, né? É cheio de traçado que a gente não entende direito. Eu achei muito interessante porque tem uma música de um pastor chamado Estênio Márcios. Ele fala que a nossa vida é como essa obra de tapeçaria, que quando nós olhamos do lado avesso, parece que as linhas estão desconectas, estão confusas, nossa, tem um nó ali feinho, um negócio. Mas quando você olha o tapete de frente, ele tem beleza, ele tem harmonia, ele tem desenho, ele tem estética. E a minha avó também, né, porque esposo da Verônica, a minha avó também, Dona Carmelita, ela fazia cada tapete, nós temos vários tapetes em casa. Irmãos, a nossa vida é obra de tapeçaria. A sua vida é obra de tapeçaria. E que, nessa obra do grande artista, tem coisas que vão ficar aparentemente feias, desconexas, você não vai entender direito o que está acontecendo, mas, no fim, a obra completa é bela de um grande artista. O que está acontecendo aqui, irmãos? Nós temos Deus agindo de maneira surpreendente em relação à resposta da igreja. A igreja fica até um tanto inusitada da maneira como Deus faz e por que Deus faz. Poderíamos perguntar, puxa vida, Pedro está fazendo a coisa certa, por que Pedro está preso? Por que Pedro está sendo exposto a isso? Que mal ele está fazendo para as pessoas pregar cura, transformação, evangelho, boas novas, esperança? Que mal ele faz? Amados, Pedro não fazia nenhum mal, mas veio o problema. Às vezes na nossa vida é assim. Você está andando certinho, está fazendo tudo certinho, fazendo tudo de acordo com o que tem que ser feito, e acontecem coisas que você não entende, e acontecem coisas que você se aborrece, acontecem coisas que você não tem controle, mas Deus está tecendo esse grande tapete. Deus permitiu que Pedro passasse por essa adversidade. A igreja não se deteve, manteve-se em oração incessante. Agora Deus está agindo. Deus está agindo. E a ação de Deus, descrita no verso 7, diz que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou onde Pedro estava preso. Lembrando-se que tinha ali 16 guardas, 16 sentinelas, que estavam ali. E sobreveio então essa luz, um anjo do Senhor, e tocando o lado de Pedro, esse anjo adentra aquela prisão, certamente uma masmorra romana, em alguns lugares feito em espaços de pedra gélida, fria, outros nem tanto, um espaço até um tanto mais adequado de confinamento dos seus prisioneiros, mas as sentinelas nem perceberam. O anjo do Senhor adentra, chama Pedro, desperta Pedro, fala com Pedro, levanta-te depressa. As cadeias que estão nas mãos e provavelmente dos pés de Pedro se soltam.
sem que alguém fizesse qualquer tipo de movimento, mas Deus fez movimento sobrenatural. E o anjo ainda dá a dica: coloca a sua roupa, põe as sandálias, põe a capa e me segue. Vamos junto comigo. Irmãos, a gente tem que entrar em uma cena dessa. Imagina essa cena. A gente entra em tanta fantasia maluca, né? Do mundo aí, né? Dos filmes, das séries. Entra nessa história. Entra nesse momento da Bíblia. Creia naquilo que o texto diz. Creia na veracidade das Escrituras, como foi dito aqui. Ela é a nossa regra de fé e prática. Creia na intervenção soberana de Deus. Creia no toque da graça. Creia que Deus não é um Deus que está confinado, às vezes, na nossa teologia, mas Deus opera tudo quanto quiser, da forma como quiser e do jeito que quiser. Deus está fazendo isso. O anjo, as algemas soltas. O anjo tinha uma missão, e não era impossível, missão possível, resgate. Texto do filme lá do James Bond, a musiquinha, o anjo adentrando. E o verso 9 fala assim que Pedro, quando foi tocado pelo anjo, Pedro ficou meio perplexo, ele não sabia se estava sonhando, se estava tendo uma visão. Mas ele sai, passa por 2 barreiras, passa pela sentinela, passa pelo portão, missão cumprida. Pedro é solto. E diz o texto de Lucas, o médico, é o médico que está falando isso, inspirado pelo Espírito Santo, que o anjo desapareceu. Agora, pensa o seguinte, esse fato foi ocorrido na noite. Parece me dando a ideia da noite para a madrugada. Agora, pensa Pedro, em plena Jerusalém, na madrugada, saindo, andando pela rua, e diz o texto, irmãos, que pelas ruas de Jerusalém. Vou fazer uma pergunta. Você já andou na madrugada nas ruas de Belo Horizonte? Alguém aqui já? Eu já. 1988. Eu fui num aniversário, num bairro que nem sei onde era, e perdi o ônibus. E só tinha um ônibus para o centro. E já era mais de quase que 2h30, 3 horas da manhã. Eu fiquei um ponto esperando muito tempo e eu tinha que depois passar pelaquela parte baixa lá do centro de BH. Imagina, Guaicurus, alguma coisa assim. Gente, era mais ou menos 3 horas da manhã e eu, Reginei, andando de madrugada. Eu fui andar no meio da rua, que estava com medo. Eu estava apavorado de alguém vir de um canto. Eu estava andando no meio da rua como um maluco. Eu estava com medo, apavorado de que alguém pudesse vir me causar o mal, porque tinha que chegar lá no bairro São Lucas, depois da Santa Casa. Gente, é terrível. Em outro momento, na madrugada, uma mãe desesperada, o filho era viciado em droga, São Paulo. Pastor, meu filho faz dias que não está em casa, o senhor não ajuda a buscá-lo? Eu não sei onde ele está. Eu falei, mas você não tem ideia? Ah, pastor, eu acho que ele está lá na boca de fumo. Aí peguei o carro na madrugada e saí com o carro, irmãos, apavorado na boca de fumo. Imagina o pessoal, Renato, encontrar o pastor na boca de fumo, 2, 3 horas da manhã. Apavorado. Irmãos, pensem em Pedro, na madrugada, andando por Jerusalém, meio desnorteado, sem saber direito o que estava acontecendo. Aí, no verso 11, Lucas fala assim, que Pedro caiu em si. Pedro caiu em si. Irmãos, às vezes vai levar tempo para a gente digerir o que está acontecendo de maneira muito rápida na nossa vida. Pedro caindo em si. Pedro reconhece. E a expressão de Pedro é, agora sei que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Ou seja, Pedro fala assim, nossa, estou aqui nessa madrugada passando por tudo isso, mas eu sei que o livramento foi de Deus.
o livramento foi do Senhor. Esse toque na história, que é exatamente o transcendente, tocando o imanente, aquilo que é tangível, que é tocável. Toque. Deus mandou um anjo para cuidar de Pedro e para libertar Pedro. Deus queria Pedro livre, como Deus quer cada um de nós com respostas, com orientação. Ou se não houver respostas claras a princípio, o Senhor conduzir a nossa vida em paz. Deus quer que, a despeito de todas as dificuldades, de doença, de aflição, nós tenhamos a graça de suportar as dificuldades na presença dEle. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. A oração acalma a alma. Pedro era esse, irmãos, que na madrugada cai em si. Esse cai em si, você se lembra que o filho pródigo, quando estava lá no meio dos porcos, a expressão é caindo em si. O próprio Pedro, depois que ele viu o que ele tinha feito, a negação de Jesus lá atrás, esse Pedro vai chorar amargamente, ele caiu em si. Cair em si, irmãos, é ter uma percepção de um senso de realidade. É ter a percepção de que, nossa, Deus tocou mesmo na história. Eu sei o que está acontecendo. Eu não estou alienado, eu não estou numa fantasia, eu não estou numa visão. Eu sei o que Deus está conduzindo. Eu sei o que está acontecendo na minha história, na minha vida. Irmãos, Pedro passou por isso. E o que Herodes intentava fazer com Pedro, irmãos? Herodes intentava matar Pedro. O que o povo queria ver sobre a vida de Pedro? O povo queria ver sangue. O que a igreja fez? A igreja orou. O que Deus fez? Livrou. O que Pedro reconheceu? Deus está nisso. Irmãos, entendo que esse texto ele tem essa força para trazer para nós essas verdades. E não estão ocultas, a não ser que nosso coração esteja endurecido para recebê-las. Mas essas verdades são para nós. Da mesma forma que Deus operou algo surpreendente lá no contexto do Novo Testamento, primeiro século, Deus surpreende cada um de nós com circunstâncias nos dias de hoje, onde portas vão se abrindo, direção vão sendo tomadas, curas vão vindo, e Deus vai trazendo bênçãos sobre a nossa casa, a nossa vida. Terceiro, irmãos, e último, Pedro retoma o ambiente da oração como lugar seguro e de proteção. Pedro retoma o ambiente de oração como lugar seguro e de proteção. Depois que Pedro passa por tudo aquilo ali, diz o verso 12, considerando ele. Quando a gente pensa numa expressão como essa, considerar, parece que houve uma elaboração de pensamento. Nossa, puxa vida, assim, assim, assim. Eu acho que é isso. Pedro deve ter pensado alto, como eu estou dizendo assim. E a consideração ele agora que eu estou solto, para onde eu vou? Vou farrear. Agora que eu tenho resposta dos meus problemas, eu vou viver a minha vida. Agora que eu tenho tudo em mãos, estou livre, eu vou tomar outras decisões que sejam do meu interesse. Não foi isso que Pedro fez. O texto diz que, considerando ele sobre aquela situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. O que aconteceu, meus irmãos? Certamente Pedro sabia que os irmãos de fé e aqueles que eram liderados dele tinham uma vida de oração. E a casa da Dona Maria, mãe de João Marcos, era uma casa onde respirava oração. O grupo respirava oração, comunhão com Deus, devoção, quebrantamento, medo, assombro, tudo bem, mas o Senhor os encorajava e os fortalecia. Havia momentos que esse encorajamento era, inclusive, para sair do contexto de Jerusalém. Atos 8:1 fala isso, que houve perseguição e a igreja se dispersou por toda a região. Mas aqui, irmãos, Pedro volta para um ambiente impressionante. Então, primeiro, havia incessante oração. Ele foi alvo da oração incessante da igreja. Segundo, Deus surpreendeu com respostas de livramento, de um livramento inusitado. Mandou um anjo. Deus poderia ter feito outras coisas, mas mandou um anjo.
Agora Pedro retoma ao ambiente de onde, numa perspectiva humana, tudo começou. A reunião de oração que os irmãos faziam na casa de Maria, mãe de João Marcos. A cena é inusitada também. Pedro chega na casa, bate na porta, a criada ouve a voz, reconhece a voz, mas não abre a porta, volta para dentro da casa, fala com o grupo que estava orando. Olha, Pedro está lá fora. E o grupo que está orando entra num conflito. Pedro nada. O grupo duvidou e, numa resposta rápida, falou: será que é Pedro mesmo? Aí, irmãos, ela vai e abre a porta, é Pedro. O grupo fica atônito, atônos, perda do vigor. É como se desfalecesse, como, nossa, é isso. Quantas vezes nos vêm respostas quais, quando a gente tem elas em mãos, parece que a gente relaxa. Eu quero pensar nesse momento que esse grupo está atônito, que ele está espantado, sim, com a bênção, mas o grupo agora relaxa. Nossa, o nosso líder está solto, Pedro está solto. E vocês sabem que semana passada eu não estava aqui por conta do fato de ter ido lá no Rio de Janeiro. Vi a questão do visto. Eu estava contando para o Renato hoje quando nós almoçávamos. Adentramos ao consulado americano, aí se alguém tiver intenção, e um espaço, um saguão que tinha ali mais ou menos umas 100 e poucas pessoas, deve ter passado umas 300 pessoas no tempo que nós estávamos lá, para adentrar todo aquele aparato de aeroporto, raio-x, bolsa, tal, não entra com celular, não entra com nada, umas portas de ferro dessa grossura, porque consulado, se houver alguma situação, os americanos ou quem estiver na embaixada é protegido fisicamente com um espaço bem construído. E você adentra ali, apresenta seu documento, e aí você fica aguardando. E nós chegamos mais ou menos em torno das 8h30 da manhã, nosso horário estava marcado para 11h30, nós fomos atendidos meio-dia. E, amados, um grupo enorme de pessoas sentadas e todos apreensivos, câmera de cá, câmera de cá, câmera de lá, segurança aqui e ali. Então, todo mundo ficava o quê? Parece que as pessoas nem respiravam, caladas e apreensivas, tensas. E eu confesso, eu também estava apreensivo. Aí chegou a hora da entrevista. Fomos ao guichê, como se fosse um banco, vários guichês, fomos ali. Gente, a pessoa fez quatro perguntas. Eu vou dar exemplo, tá? Quanto é 1 mais 1? Quanto é 2 mais 2? Enquanto estava todo mundo ali com as pastas, com um monte de documento na mão, dando um monte de resposta, tendo que mostrar isso, aquilo, outro. A menina fez 4 perguntinhas para nós. Tá bom, seu visto está aprovado. Ao atônus. Relaxamento. Quando você tem resposta, que você fica o quê? Descansado. Quando você tem direção, que você fica apaziguado. Pedro recebeu isso, a igreja recebeu isso porque estava orando, agora a igreja estava apaziguada, atônus, relaxou. Amados, nosso Deus é um Deus que nos chama a essa comunhão. Nosso Deus é um Deus que nos chama à paz. E tudo isso vem por meio da oração. Eu gosto muito do Salmo de número 38, se você puder abrir esse texto comigo. Salmo de número 38, onde Davi, na verdade, ele está falando da sua vida pecaminosa, mas apresentando diante de Deus os seus pecados. Eu não vou ler os salmos todos, quero que você apenas saiba qual é. Ele está falando: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Depois ele fala no verso 3, não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde dos meus ossos. Verso 4 ele fala, olha, Senhor, sobre a minha cabeça há fardos pesados,
e excedem as minhas forças, eu estou sem força. Verso de número 6, ele fala, sinto-me encurvado e abatido. Verso 7, ele fala, não há parte sã na minha carne, tem doença, eu estou aflito, estou quebrantado, dou gemido por desassossego do meu coração. Aí no verso 9 ele fala assim, Senhor, na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos, todos, e a minha ansiedade que está lá dentro não te é oculta. E a ansiedade de cada um de nós, irmãos, antes de nós apresentarmos aos homens, ela tem que ser apresentada diante de Deus. Ele fala, meu coração bate excitado, há um grau de excitação, me faltam forças. Verso 12, armam ciladas contra mim, tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas. Era o que Herodes estava fazendo com Pedro e com a igreja. Imaginam engano todo dia. Aí verso de número 17, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Senhor, por que está acontecendo esse mal com a minha vida? Por que essa dificuldade está ali presente? Ele fala, suporto tristeza por causa das minhas falhas, por causa dos meus pecados. E no fim ele faz uma oração, quero que a igreja leia comigo, verso de número 21 e 22. Vamos lá? Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te assustes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Senhor, apressa-te em socorrer, Senhor, não me desampares. Irmãos, eu creio piamente que a igreja estava falando, Senhor, não desampare Pedro, não desampare a tua igreja, não nos desampare. E o resultado, irmãos, agora é que Pedro estava junto com aqueles irmãos, e Pedro agora vai testemunhar tudo aquilo que tinha acontecido, o livramento de Deus, como tudo aconteceu, e depois ele saiu e retirou-se para outro lugar. O opositor, o inimigo. Seus soldados ficaram alvoroçados. Herodes submeteu seus sentinelas ao inquérito administrativo. Herodes representa o próprio mal, é a atitude anti-igreja, anticristã, anticristo, antibíblia, antifé. Arrogante, opositor, perverso, sádico, representa João 10:10. O diabo vem para roubar, matar e destruir. É isso aí. A natureza dele é essa. Todos os inimigos de Deus, irmãos, segundo as Escrituras, estão sujeitos aos seus juízos, tanto nesta vida quanto no porvir. Então, em determinado dia em que estava trajado com a veste real, o Herodes Agripa estava sentado no seu soberano trono, com as vestes reais, e o povo que tinha o hábito de venerar quem não deveria, de buscar quem não era de fato o verdadeiro Deus, o povo estava ali e aclamando o rei, é voz de um Deus, é voz de um Deus, é voz de um Deus. Enquanto a igreja buscava o verdadeiro Deus, o povo dizia, é voz de um Deus, Herodes é o nosso Deus. E resultado, irmãos, Herodes, por mais que ele tivesse algum nível de ignorância em relação à lei, à Torá, que aponta a Deus como o único Deus, por mais que houvesse algum tipo de ignorância, ele era alguém que, segundo as Escrituras, todo ser que respira, ele deve louvar o Senhor e deve engrandecer ao Senhor. E ele não fez isso. E quando ele não faz isso, o próprio Deus, no tempo e na história, expressa a sua sentença, o seu juízo. Tem muita gente que acha que Deus só vai punir lá no futuro. Não, Deus pune aqui também. E essa história é uma das histórias de punição no tempo e na história. A Bíblia fala que Deus mandou um anjo. O anjo do Senhor veio e determinou que Herodes fosse tomado por vermes. E os vermes tomaram o corpo de Herodes. O inimigo foi vencido por meio da oração. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo.
ao invés de atribuir honra a Deus, ele atribui honra a si mesmo. Não deu glória a Deus. Herodes, o rei, cheio de pompa e circunstância, foi ferido de morte por vermes e morreu, expirou. E Lucas encerra dizendo: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Pedro foi poupado daquela hora de morte. A igreja prosseguiu crescendo. O inimigo Herodes foi morto. E aí nós podemos crer naquilo que Paulo vai ensinar-nos em Romanos 8, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, meu desejo é que você seja um vitorioso na oração. Primeiro, na sua casa, no seu quarto, na sua intimidade com Deus. Não seja um perdedor, não seja um derrotado na oração. É você e Deus. E quando isso se externa para a comunidade, isso traz mais força para o grupo e mais força para a igreja. E aí a letra do hino de número 127, nós não cantamos, mas um hino que sempre cantamos nos nossos cultos, ela me encanta, ela me atrai muito, a beleza do que o hino fala. Bendita a hora de oração, porque essa hora de oração acalma o aflito coração, o qual, por meio de Jesus, ao Pai suplica auxílio e luz. Em tempos de cuidado e dor, refúgio, Pedro foi buscar refúgio com um grupo, foi se apoiar no grupo, o ambiente de oração. Refúgio tenho em meu Senhor. Bendita a hora de oração, quando a fervente petição, havia oração fervente, incessante da igreja, se eleva ao trono do Senhor, que atende à voz do seu clamor. Deus atendeu a voz da oração da igreja. Pois Ele ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder. Vinde às águas, vinde bebei, vinde a mim. Ele ordena, vamos buscá-lo. Bendita a hora de oração, de santa paz e comunhão. Acalma com Deus, acalma com as pessoas que estão ao seu lado, acalma com as tribulações que nós temos no tempo presente, com a política, com as questões sociais, acalma. Desejo, enquanto aqui me achar, com fé constante e humilde orar. E, enfim, do resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Você vai se lembrar assim, sabe por quê? Porque lá em Apocalipse fala que há um anjo com incensário nas mãos. E esse incensário, irmãos, sabe o que é? A oração dos santos. A sua vai estar lá? Tomara que esteja. Que o Senhor nos abençoe e que nós aprendamos com um texto tão rico como esse, que nos estimula a ser uma igreja que tenha uma oração incessante, sermos crentes que nunca esmoreçam na vida de oração. Chama os presbíteros da frente, vamos conduzir a ceia, encerrando o nosso culto nesta noite com esse momento precioso de comunhão.